Então, o sistema reprodutor feminino 1, vocês vão ver os ciclos reprodutivos em fêmeas, de uma maneira geral, uma revisão anatômica da genitália interna feminina, oviduto e útero, com seus cornos uterinos e o corpo uterino, o ciclo ovariano, como é que ele funciona, isso aqui é um mundo à parte e bem interessante, e a ação das gonadotrofinas, LH, FSH, estradiol e progesterona sobre essa genitália feminina durante esse ciclo, né? De modo geral. Então, ciclos reprodutivos em fêmeas, vocês têm dois tipos de ciclos, isso é bem importante. Dois tipos de ciclo. O que é o ciclo? O ciclo é o desenvolvimento, o gameta feminino, o ócito primário, ele é recoberto por células. O ócito primário está aqui dentro, ele é recoberto por células. Sim, chama-se folículo. De tempos em tempos, esse folículo se desenvolve, vários folículos se desenvolvem, o ócito está lá dentro, sim. Depois ele é oocitado, ou ovulado, cai fora esse gameta feminino para o oviduto, né? E esse folículo que ovulou, ele se transforma em corpo lúteo. Por exemplo, a porquinha, digamos que ela vai ter 10 leitões, tá? Então, ela vai ovular 10 ócitos, 10 folículos ovulam, e então vou ter 10 corpos lúteos. Todo folículo que ovulou, seja 1, seja 10, seja 15, não importa, será transformado obrigatoriamente em corpo lúteo. Só o folículo que ovulou. Então, desse início de desenvolvimento folicular até o final desse corpo lúteo, isso é um ciclo reprodutivo. Tá? Então, do início do desenvolvimento de um grupo de folículos até o fim desse corpo lúteo, isso é um ciclo reprodutivo. E o seu tamanho, a sua maneira de se desenvolver, depende das espécies que a gente vai ver depois, mais tarde, né? Obviamente. Então, você tem primeiro um ciclo menstrual, que acontece em primatas, sim, em que o ciclo, segundo pontinho, o ciclo é delimitado pela menstruação, perda do endométrio. Menstruação e perda do endométrio. Endométrio é a camada interna do útero. Perde esse endométrio e vai fazer outro de novo. Tá? Então, já no final do ciclo, começa a perda, vamos ver que na verdade são os primeiros dias do ciclo, perde esse endométrio e começa outro ciclo de novo. Tá? A receptividade sexual, ela não ocorre apenas no período do ciclo. Pode ocorrer durante a receptividade sexual da fêmea pelo macho, ou do macho pela fêmea, a receptividade do macho pela fêmea, sim, acontece ao longo de todo esse período, do início a lise desse corpo lúteo. Isso em primata, ciclo menstrual. Bom, o outro ciclo é chamado ciclo estral. Por que estral? Ali acontece em outros mamíferos, o segundo ponto explica por que esse nome. O ciclo estral, na segunda parte desse diapositivo, o ciclo estral é delimitado pelo estro, ou ciclo, período de receptividade sexual. Não ocorre a menstruação. Olha que interessante. Em primeiro lugar, nesse intervalo de tempo entre o desenvolvimento folicular e a perda do corpo lúteo, existe uma janela em que o macho, a fêmea se mostra interesse pelo macho, só naquela janela. Fora desse período, cada um cuida da sua própria vida. Nenhum bicho tem interesse pelo outro. Não tem interesse. Apenas por nessa faixa, que é dada por altos níveis de estradiol. Sim? Então, foi chamado de ciclo estral, porque existe o cio ou estro, em que naquele intervalo, que pode ser grande ou pequeno, conforme a espécie, né, muitos dias ou poucos dias ou só horas, né, varia de espécie para espécie, há receptividade sexual. O macho sabe que a fêmea existe e a fêmea está pronta para aceitar a relação sexual, a cópula, né, que se diz. Mas fora desse período, não existe o outro sujeito em termos de relação, tá? Não ocorre a menstruação. O que acontece? Esse endométrio, próximo ao cio, o endométrio é a camada que vai receber o embriãozinho, né? Que se juntou o gameta feminino com o gameta masculino, forma o zigoto, 2N, né? Pronúcleo feminino e pronúcleo masculino se unem, formam 2N. Então, aí a partir daí já tem um embrião. Então, o endométrio, que é a camada interna do útero, vai receber esse embriãozinho. O que acontece? Próximo ao cio, há um aumento desse endométrio, com maior número de glândulas e vascularização. Fora do cio, ele regride. Tá bem? Aí assim, mas a cadela tem aquele sangramento, próximo do cio tem aquele sangramento pela vagina. Isso aí não é, exatamente, não é menstruação? Não é menstruação. O que acontece? As artérias do endométrio são espiraladas. As artérias do endométrio são espiraladas. Então, próximo ao cio, o que acontece?
o endométrio desenvolve e rompe aquelas artérias, rompe a vascularização, e aí tem sangramento pela vagina e vulva. É um líquido sanguinolento, que adora manchar tapete de casa, né? Então, não é que ela está menstruando, ela está aumentando seu endométrio, vai se tornar fértil, são 10 dias, 10 dias, 10 dias de desenvolvimento do endométrio, e depois sim, depois ela aceita o macho durante 10 dias. Então, ela tem o chamado proéstro, início do estro, né? Proéstro, de desenvolvimento do endométrio, os 10 dias, e 10 dias ela aceita o macho. Enquanto estiver sangrando, até o macho pode se interessar por ela, por causa da liberação de feromônios, mas ela não aceita ser montada pelo macho. Só depois desses 10 dias pós esse sangramento. Tá bem? Notem que esse endométrio está crescendo para se tornar mais fértil, para o período mais fértil. A menstruação é o período mais infértil, porque não tem endométrio, não tem onde o embriãozinho se prender, porque o endométrio foi embora, foi retirado. Simplesmente ele foi descamado. Tá? Então, esse sangramento da cadela vai se aproximar do período mais fértil, que justamente é o ciclo, ela vai aceitar o macho, sim? Tem cadela, lobo, loba, coiote, hiena, canídeos, sim? E na menstruação perde o endométrio, é o período mais infértil. Está respondido? Sim? Bem isso. Então, o ciclo menstrual é só em primatas, principalmente grandes macacas. Orangotango, chimpanzé, gorila e a mulher. Bom, olha que interessante. Vocês têm dois tipos de animais conforme o número de filhotes que eles produzem. Sim? Então, primeiro vizinho diz assim, animais monótocos ou fêmeas uníparas, é a mesma coisa. O que diz ali primeiro pontinho? Geram apenas um filhote por gestação, preferencialmente. Sim? Égua e ruminantes. O pessoal tenta selecionar ovelhas para parto gemelar, tirar 2 produtos, 2 cordeiros, em vez de um por ovelha. Parto gemelar, mas o animal originariamente é feito para fazer parto uníparo. Tá? Bom, um folículo se torna dominante sobre os outros e apenas um oocyto será ovulado, no máximo 2, gestação gemelar ou de gêmeos. Então, o folículo, que é aquele conjunto de células no qual o gameta feminino está lá dentro, o ócito primário, vai se desenvolver e apenas um deles vai ovular, tá? Então, assim, só que são recrutados grupos de folículos. A natureza, em relação a isso, a natureza não gasta, não poupa. Serão recrutados 20 folículos, mas apenas um deles vai ovular. 20. Os outros 19 que não ovularam vão entrar em degeneração. A gente chama de atresia. Folículos atrésicos, com S. Atresia com S, folículos atrésicos com S. O que são folículos atrésicos? São aqueles que não ovularam, não conseguiram ovular, e vão entrar em degeneração. E onde é que eles ficam? Eles ficam no tecido cicatricial dentro do ovário. Tá? Bom, assim como nós temos as fêmeas, os animais políticos ou fêmeas multíparas, obrigatoriamente 2 ou mais filhotes, tá? Carnívoros e suínos. Vários folículos se desenvolvem e serão ovulados ao mesmo tempo. E aí são recrutados até 50 folículos, até 50. O folículo primordial é o folículo, vamos dizer assim, o mais, e que se encontra congelado dentro do ovário, folículo primordial, nós já vamos ver isso. Tá? Então, 50, aí vão ovular, sei lá, 14 ou menos folículos ao mesmo tempo. Se ovular 14, eu vou ter 14 corpos. Tá bem? Ô, professor. Senhora. Mas e daí quando a ovelha dá 3 ou 4 cordeiros, o que aconteceu? Aí houve uma superovulação, mas eles não conseguem ir a termo, porque ela não consegue, e certamente não vai produzir filhotes de qualidade, porque o útero lá vai ficar apertadito para 3 ou 4. Mas pode acontecer, não é o comum disso. Está fora da curva de normalidade da ovelha, ela vai dar no máximo 2. É uma ovelha que por algum motivo superovulou. Tu pode provocar isso na ovelha, né? Através de hormônios. Mas o normal é no máximo 2. Porque o útero animal não foi feito para suportar a manutenção de 3 filhotes ou mais. Tá? Sim? Bem, vamos adiante. Então tá. Então veja que quando começa o ciclo reprodutivo, não há economia nos folículos que vão se desenvolver. 20, quando ovula só uma ou dois folículos, e até 50, quando é mais que 2.
eu já comentei isso com vocês. A porquinha, se ela ovular só 2, o sistema para. O embrião ele degenera, ele é absorvido o ciclo não vai adiante. Se essa começa tudo de novo. Então, na porquinha, ela é feita para produzir mais que 2 filhotes. Se for ovular 2 vezes, só se ovular 2 folículos, não segue adiante. Vai formar um embrião, mas eles não vão se fixar e o processo ele é encerrado, cancelado e começa de novo. Tá? Tem que ter no mínimo 3 folículos ovulando. A porquinha foi feita para dar bastante filhotes. Né? Bom, uma revisão anatômica. Isso aqui nós vamos ver primeiro na mulher. Vocês têm ali, então, naquele retângulo de borda azul, o ovário, que é a gônada feminina. São 2 ovários, né? Um de cada lado. Depois, você tem as fibras da tuba, ou da tropa, ou do oviduto. Essas fibras, elas capturam o ósseo. No caso das fibras não equinas, em qualquer superfície do ovário, eu posso ter essa ovulação ou ocitação, porque vai sair um ósseo, na verdade, né? E essa fibra, então, captura esse gameta feminino, esse conjunto, né? Vamos ver depois, seja, gameta feminino, e ele vai, então, em direção ao oviduto, tá? As fibras. Depois, você tem ali à direita a tuba uterina, ou de Fallope, que na verdade é o oviduto, né? E ali o corpo uterino. Olha que interessante, se o corpo ele é constituído por um endométrio, a camada interna, fundamental para a gestação, sim, faz a manutenção do embrião e depois do feto, e uma camada muscular forte, o miométrio, músculo liso, que faz depois a expulsão durante o parto, tá? E ali a cérvix é a entrada, varia a sua forma, de bicho para bicho, a entrada do útero, sim? Embaixo você tem ali a vagina, está esticada por 2 pinças, você tem a vagina. Muito bem. Esse é um ovário de mulher, mais ou menos quase 6 centímetros, né? Bastante. Quase 6 centímetros, tá? Aqui você tem de ovino, você tem ali na esquerda, e de novo retângulo de borda azul, o ovário. Depois, aquele círculo amarelo à direita, as fibras da tuba, tá? O oviduto. Bom, com 2 cornos proeminentes e um corpo uterino não tão grande assim, na ovelha. Bom, olha que interessante. Qual é a estrutura do oviduto e seus componentes? Então, à esquerda, você tem a vagina, embaixo, depois aquela porção mais escura, o cérvix, um pequeno corpo uterino e depois um corno uterino, como se fosse, por exemplo, de cadela ou de gata. Sim, um corno uterino bem desenvolvido, onde vão se depositar vão nidar os embriões, né? Vão se fixar os embriões no endométrio, tá? Naquele círculo está mostrando a região do ovário, a fibras da tuba, né? Também chamado de fundíbulo, e depois o oviduto. Depois do oviduto, embaixo, nessa figura, nesse círculo maior, embaixo você tem o uterine horn. O uterine horn é o corno uterino. É o corno uterino, que no caso da cadela e da gata é bem proeminente. Na porquinha, então, ele é todo sinuoso, né? Tem uma alta superfície, uma grande superfície de contato na porquinha, assim como no javali. Bom, importante. A fecundação ou fertilização, em que o espermatozoide encontra o óvulo secundário, ocorre no terço proximal ao ovário. No oviduto, o encontro do espermatozoide, gameta masculino e gameta feminino, ocorre no terço proximal do ovário, ou existe um terço distal em relação ao útero. Tá? Eu diria assim, terço proximal ao ovário, naquela região, bem ali. E se vocês observarem, tem um ciclo pequeno dentro do ciclo maior que mostra as células ciliadas. As células ciliadas, o que elas fazem? Esses cílios das células, da mucosa desse oviduto, tem a direção de levar do ovário para o corno uterino. Porque esse folículo, então, o ócito, ou aí o embrião, ele vai rolando em direção ao corno uterino e corpo uterino. Sim? Então, esses cílios se movimentam no sentido do ovário para o corno uterino e corpo uterino. Conta no oviduto, tá bem? Bom, aqui você tem a parede do endométrio, parede uterina, né? Você tem, então, o endométrio,
Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um momentinho. Esse endométrio tem as artérias são espiraladas, vocês estão vendo ali, né, no endométrio, que isso na cadela se rompe, né? Vocês vão ter muitas glândulas, que a gente vai ver na próxima slide, e o miométrio ele é composto por duas camadas, uma camada circular e uma camada longitudinal. Uma camada circular e uma camada longitudinal. Que tipo de músculo? Músculo liso, não é músculo estriado. Bom, aqui no corno uterino, uterine horn, vocês têm ali o endométrio com essas glândulas que não tem no oviduto. Essas glândulas não tem no oviduto, só tem no endométrio. Notem, são essas... Desculpe, essas glândulas não tem no oviduto, só tem no corno uterino e no corpo uterino. Corno e corpo uterino. Essas glândulas, elas têm a função, vamos botar aqui, naquele retângulo de borda azul, estou mostrando o endométrio, embaixo é a camada muscular, no miométrio, a camada muscular do útero, camada interna circular e externa longitudinal. E notem, pessoal, você tem em cima ali glandular secretion, secreção glandular. Essas secreções glandulares são fundamentais para nutrir o embriãozinho. O embrião vem rolando lá do oviduto até chegar ao seu local em que ele vai se fixar. Enquanto isso, quem é que dá a comidinha, o alimento desse embrião? É aquela secreção glandular. E até 2017 eu não encontrei nenhum artigo que mostrasse exatamente de que era constituído essa secreção glandular. Tinha algumas proteínas que eles tinham observado, mas a constituição total e plena dessa secreção glandular não encontrei descrito em lugar nenhum. Eu não encontrei, né? Não achei. Acho que o pessoal não tem a certeza da sua plena constituição. Mas isso é que faz a nutrição do embrião até que ele se fixe no endométrio. Sim? Até que ele se fixe no endométrio. Tá? Essa secreção glandular é fundamental. Muito bem. Essa secreção é estimulada pelo hormônio progesterona, progestação. Favorece a gestação, progesterona. Sim? Quem é que produz essa progesterona? O corpo lúteo. Aquele folículo que ovulou, se transforma em corpo lúteo. O folículo que ovulou, sem gameta, portanto, feminino, se transforma em corpo lúteo, e esse corpo lúteo que produz progesterona para o sangue. E essa progesterona é que mantém a gestação. Progesterona. Tá? Uma das coisas que ela faz é estimular essa secreção glandular. Glândulas de quê? Glândulas endometriais. Glândulas endometriais. Se não tiver essa secreção, não tem como manter esse embriãozinho até que ele se fixe na parede. Tá? Bom, relembrando a oogênese, vocês viram assim, que a partir da meiose 1 é formada uma célula viável, que é o ócito secundário, a partir do ócito primário, e forma um corpúsculo polar, que não serve para nada a não ser guardar a outra porção daquele par de cromossomas. Então eu tenho o par de cromossomas, vai um para cada célula. Um deles é englobado numa célula pequena, que é o glóbulo ou corpúsculo polar, e a outra uma célula viável. Tá? Na meiose 2, o que acontece? Na meiose 2, vai formar de novo o corpúsculo polar primário se divide em duas, continua N, equacional, mesmo número de cromossomas, é apenas a metade daquele par, formando o segundo corpúsculo polar, o glóbulo polar, e depois o ósseo secundário faz a mesma coisa. Uma célula pequena não é viável, e depois a célula normal, chamada alfa. Informação. Por que é chamado de polar? Porque ele fica preso na superfície da célula viável, o ósseo secundário ou óvulo. Fica em cima, depois degenera. No caso da mulher, só forma o globo corpúsculo polar primário, tá? Então, por isso é chamado de polar, depois degenera. Ele simplesmente guarda, ele retém a outra porção desse par de cromossomas. Retém. Bom, 2 raiozinhos é fundamental. Para que o ósseo secundário se transforme em óvulo, se diferencie em óvulo, necessário a presença do espermatozoide penetrar no ósseo secundário. Necessário a presença do espermatozoide que ele penetre dentro do ósseo secundário. E o espermatozoide só penetra no ósseo secundário. Ele só reconhece o ósseo secundário. Não reconhece o ósseo primário. Então a gente vai ver isso. Tá? Então, para que haja meiose 2, eu tenho a obrigatoriedade da penetração do espermatozoide dentro do ósseo secundário. Os núcleos não se unem ainda. Eu tenho dentro do ósseo então, o pronúcleo masculino, que é do espermatozoide, e o pronúcleo feminino. Cada um deles é N, metade de um par de cromossomas, tá? Muito bem. Então a gente vê assim, ó,
Uma oogônia, ela gera 2 óvulos. 2 óvulos. Uma oogônia gera 2 óvulos. Aqui só está desenhado uma das células filhas do óvulo primário se dividindo. Uma espermatogônia gera 8 espermatozoides. Uma espermatogônia, 8 espermatozoides. Uma oogônia, 2 óvulos. Tá? E 2 ovos, em consequência. Tá? Lembrando que essa mitose oogônia ao óvulo primário ocorre na vida fetal, ou vida intrauterina. Então, vocês, gurias, quando nascem, todas as fêmeas só têm o óvulo primário. Não tem mais oogônia. Todas sofreram mitose e foram transformadas em óvulos primários. Ao nascer, toda fêmea tem um óvulo primário. Bom, ciclo ovariano. Vocês têm 2 fases do ciclo ovariano. Quando começa aquele desenvolvimento, aqueles 20 ou 50 folículos, de 20 ou 50 folículos, conforme a espécie, se é unípara, 20 folículos, se é multípara, até 50, começa a se desenvolver a partir do folículo primordial, que é o folículo, vamos dizer assim, mais michuruca, o mais simples, folículo primordial, até a ovulação ou ocitação, chama-se fase folicular, diz respeito ao desenvolvimento de folículos. Depois tem a chamada fase luteínica, que é da ovulação até a luteólise, degeneração do corpo lúteo. Enquanto tiver corpo lúteo vivo, presente, não inicia novo ciclo, não adianta, enquanto tiver corpo lúteo presente. Então, se não tem fertilização, fecundação, esse corpo lúteo tem que ser quebrado, lisado, como se diz, degenerar, para começar um novo ciclo. Tá? De onde é que vem esse corpo lúteo? Daquele folículo que perdeu o seu gameta feminino, que foi ovulado ou ocitado. Sim? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 15. Tá? Bom, então devagarinho. Fase folicular primeiro e fase luteínica depois, obrigatoriamente. E em tempo varia de espécie para espécie, principalmente a primeira fase folicular. Então, aqui você tem um folículo mais simples, que é o folículo primordial, ali em cima está o nome, logo abaixo da fase luteínica tem escrito folículo primordial. É o folículo mais simples, tá? Permanece, digamos assim, congelado dentro do ovário das fêmeas. Vocês têm assim, dentro vocês têm o ócito primário, e por fora uma camada da célula da granulosa, chama-se célula da granulosa, sim? Cuboidais. E por fora dessa célula da granulosa, que reveste esse ócito, eu tenho uma membrana basal. Essa célula da granulosa é como se fosse a célula de Sertoli. Ela mantém viável, Sertoli no macho, né? Ela mantém viável esse ócito primário, tá? Está mostrando ali dentro o núcleo desse ócito. Então, essa célula maior é o ócito, revestido completamente por uma camada unicelular, só uma camada de célula cuboidal. Chama-se célula da granulosa. Esse é o folículo primordial. Qual é a próxima etapa desse folículo que começa a se desenvolver? Essa célula da granulosa, ela se torna colunar, chama-se folículo primário. E essa célula colunar, vamos ver se está aqui embaixo, a célula da granulosa colunar, elas começam a secretar um muco que reveste esse ócito, entre o ócito e a zona pelúcida. Entre o ócito e a célula da granulosa. É chamada zona pelúcida. É o muco secretado pela célula da granulosa, no lado luminal, que reveste esse ócito primário. Tá bem? Então, vamos chegar lá. O que acontece? O folículo primário, em seu desenvolvimento, se transforma para se chamar de folículo secundário, porque eu tenho uma intensa mitose das células da granulosa. São várias camadas de células, dá para ver bem a diferença, né? Continua a zona pelúcida, maior, porque tem maior número de células, e ainda esse ócito. Por fora da membrana basal, sim, as células do tecido conjuntivo, imediatamente justapostas a essa membrana basal, se diferenciam em células da teca. A teca interna e a teca externa. Não é aquela fábrica de toalha. É célula, teca, tá? Células da teca interna e teca externa de fora. Sim? Onde é que está essa teca? Justaposta à membrana basal. E esse é o folículo secundário. Atenção. Como é que essa célula da granulosa ela vai nutrir o ócito se eu tenho uma camada de muco entre o ócito e a célula da granulosa? Acontece que ela emite pseudópodos, essa granulosa, ela emite pseudópodos que encostam fisicamente na membrana basal desse ócito. Está revestido por fora dessa camada de muco, mas eu tenho pseudópodos de quem? Da célula da granulosa sobre essa membrana plasmática do ócito.
Então, ter contato físico garante a nutrição desse ósseo e a retirada dos metabólicos. O ósseo é uma célula viva. Então, ela utiliza os nutrientes que vêm da célula granulosa e devolve na forma de metabólitos. Sim? Esses metabólitos depois vão ser destruídos pela célula granulosa ou mandados embora. Tá? Não tem vascularização dentro da célula granulosa. Por que não tem? Porque tem uma membrana basal como se fosse uma casca de laranja, né, revestindo todas as células da granulosa. Não tem, nessa região, não tem vascularização. Cadê os vasos? Fora, na zona da teca. Os vasos sanguíneos, artérias, às vezes capilares, estão fora. Os capilares, né, estão fora na zona da teca, fora da célula da granulosa. Tá? Então, o que diz ali? Multiplicação da célula granulosa e formação da teca a partir do estroma, que é o tecido conjuntivo que circunda o folículo. Esse é o folículo secundário. Então, isso acontece com 20 até 50 folículos ao mesmo tempo, tá? Bom, o que acontece? O folículo terciário, a granulosa começa a secretar um líquido, a camada da granulosa começa a secretar um líquido, e esse líquido acaba se unindo, chama-se antro, ou líquido antral. Antro ou líquido antral. Sim, esse líquido cada vez aumenta mais. Quem é que sintetiza? Células da granulosa. Notem que até folículo secundário, esse ósseo está numa posição central no folículo. O ósseo está numa posição central no folículo, fazendo uma cruz sobre esse folículo secundário, está bem no meio. Agora, com a presença desse líquido, esse ósseo é deslocado por uma extremidade, isso é bem importante. Ele é deslocado, já está excêntrico nesse ciclo, nesse folículo, não está mais no centro, está excêntrico, deslocado por um lado. Quem faz isso? Os líquidos, o líquido produzido pela célula granulosa, tá? Bom, depois vocês têm a última etapa, que é o folículo pré-ovulatório de Graaf. Graaf é o sujeito que escreveu esse folículo. Folículo pré-ovulatório, o nome já diz. O que vocês têm? Esses líquidos, vamos ver o que está escrito lá embaixo. Esses lagos de líquido se coalescem, se unem e formam um grande lago chamado antro. Contém quem? Líquido antral. Bom, esse antro força o ósseo secundário e células da granulosa adjacentes para a periferia do folículo. Ué, mas não era folículo primário? Acontece que próximo à fase de folículo pré-ovulatório, eu tenho a formação da meiose 1, que é a formação de ósseo secundário a partir de ósseo primário. Tem exceções, nós vamos ver isso, tá? Então, próxima à ovulação, o ósseo já não é mais primário, é o ósseo secundário. A meiose 1, lembra? O ósseo primário para o ósseo secundário, meiose 1, que forma o corpúsculo polar, o glóbulo polar primário, acontece dentro do próprio folículo, Parte da história. Bom. E depois essas células adjacentes são os cúmulos zoófilos, que será expelido ovulado junto com o ósseo secundário. Então, vocês notam que ao redor desse ósseo continua a zona pelúcida e continua um grupo de células, são 1000 células da granulosa, em média, 1000 células da granulosa, que estão ao redor de ósseo. Isso vai ser expelido, vai ser ou ossitado ou ovulado. Tá? Esse é o folículo pré-ovulatório ou de Graaf. Este líquido é que faz pressão para a expulsão do ósseo. Esse líquido faz pressão para a expulsão do ósseo. Folículo que não ovulou degenera, sofre atresia. Essa degeneração folicular chama-se atresia. Não ovulou, degenera. Bom, aqui vocês têm um esquema não, fotografia, microfotografia de microscopia óptica de folículo primordial, e nota que aquelas células cuboidais se tornam mais colunares. De D, você tem o folículo primário, porque as células da granulosa elas se tornam colunares, mais altas, sim, e a membrana basal por fora, tá? Aquela célula grande no meio é o ósseo primário. Bom, aqui vocês têm um folículo pré-ovulatório de Graaf. Por que eu sei? Porque existe esse líquido antral bem desenvolvido, unido, um único líquido, como se fosse um lago, né? E o óvulo e mais aquele cúmulo zoófilo, tá? Também chamada essa zona de corona radiata, né? Corona radiata, tá? São 1000 células da granulosa. Olha que interessante. A gente pensaria que esse ósseo estaria na ponta da ovulação, do local onde será expelido. Não é. Exatamente o oposto, né? Ele se encontra no outro polo, onde não haverá ovulação.
Então, existe uma protuberância desse folículo, chamado estigma, que é onde haverá rompimento, por ação do hormônio luteinizante, LH, a liberação de protease na região que rompe essa parede, né, expulsando esse ósseo. Tá? Olha aqui, ó, esse é o estigma. Sim? O ósseo está na outra extremidade, está na próxima letra A ali, ó, na figura da esquerda. Sim? Ele vai ser expulso, atravessando toda essa região do folículo e sendo liberado. Ali você tem este ovário, eu não sei de que espécie é, desgraçadamente não peguei, né? A pontinha está mostrando aquele traço branco, é o estigma, por pressão desse líquido antral. Depois ali a ovulação, e vamos ver aqui o que vai ser ovulado. Aqui, ó, o que é ovulado? Você tem o ósseo secundário, na maioria das espécies, já vou avisando, na maioria das espécies, né? O ósseo secundário tem o primeiro corpúsculo polar, ali no meio da figura embaixo, à direita, primeiro corpúsculo polar, a zona pelúcida, sintetizada, secretada pela célula da granulosa, e um conjunto de células da granulosa, que é chamada corona radiata. Corona radiata, sim? Muito bem. O segundo corpúsculo polar vai aparecer quando tiver a transformação em óvulo, né? Óvulo, tá? Isso aqui não está bem correto. É o primeiro corpúsculo polar. Somente quando formar o óvulo que eu vou ter o segundo corpúsculo polar. Assim se degenera, tá? Isso aqui é ovulado. Então, notem que quando ele é ovulado, ele tem várias células que o protegem. O ósseo, o gameta feminino, é tão importante que ele é protegido pelas células da granulosa e ainda assim ele tem como se fosse uma borracha de pneu, tem essa zona pelúcida que envolve o ósseo e esse conjunto todo vai rolando pelo oviduto, tá? Se não encontrar o espermatozoide, vai ser expelido pela vagina, né? Bom, aqui você tem rompimento, o folículo já ovulou, já liberou o seu gameta feminino. E como essa zona da teca é vascularizada, com esse rompimento é chamado corpo hemorrágico, ou corpo rubra, que dura 6 horas. O que é? É a penetração de sangue dentro desse folículo que ovulou. Penetração de sangue, porque rompe vaso capilares e vai ter sangue dentro desse folículo. E muitas vezes permanece coágulo bem lá no centro do folículo, até esse folículo degenerar. Então, no corpo lúteo, que é o folículo vai ser transformado, tem dentro dele um coágulo que não consegue ser completamente absorvido de sangue. Por quê? Porque rompeu a parede, sai sangue, chama-se corpo hemorrágico ou corpo rubro, rubro de vermelho. Corpo rubro, dura 6 horas, tá? Depois esse folículo sofre luteinização por ação hormonal, não é de graça. Aquele hormônio LH, lembra do hormônio LH, hormônio luteinizante? Ele vai luteinizar, transformar esse folículo que ovulou em corpo lúteo, que é esse aqui. Olha que interessante. Você sabe que vocês têm, vamos botar para cá, vocês têm as células, vocês têm duas camadas, né? A interna é a granulosa e a externa é a célula da teca. O folículo, que está se desenvolvendo, célula da granulosa, envolvendo o ósseo, membrana basal e depois célula da teca. Teca interna e teca externa, sim? No corpo lúteo só tem um tipo de estrutura, que é a célula luteínica. Célula luteínica. Mas eu tenho dois tipos de célula luteínica. A célula grande, large, né, célula grande, LLC, que foi uma célula da granulosa, agora é uma célula luteínica do tipo grande, e a célula pequena, que é a célula da teca. Célula da teca, célula pequena, é uma célula luteínica originária da teca. Mas está tudo misturado. Está tudo misturado. Naquele retângulo embaixo da figura, você tem as células misturadas, as menores, as pequenas e as grandes. As grandes de origem da célula granulosa e as pequenas células da teca. Mas não tem separação mais entre granulosa e teca. É tudo uma coisa só. Célula luteínica. Sim, esse é o famoso e inesquecível corpo lúteo, fundamental. Aquele espaço que tem dentro do corpo lúteo deveria estar ocupado pelo tecido, por sangue, tá? Sangue coagulado. Não está mostrado ali. Bom, em azul é a veia, né? É a veia, tá? Isso é vascularizado, né? Se vai produzir progesterona, se vai liberar progesterona, tem que estar vascularizado para ter acesso, por muito ter acesso ao sangue, né? Bom, aqui é um corte histológico mostrando as células célula da granulosa luteinizada, sim? E a teca luteinizada. Teca luteinizada. Tem septos de gordura separando cada um deles. Bom.
Aqui você tem o desenvolvimento folicular a nível cortical. Em equinos, esse desenvolvimento se dá dentro da medula, dentro do ovário. Na verdade, o tecido cortical, em égua, zebra e burra, é dentro. É dentro do ovário, não por fora, não na sua superfície, tá? Nas demais espécies não equinas, esse desenvolvimento ocorre sempre na superfície. E a ovulação pode acontecer em qualquer região. No caso de equinos, é dentro esse desenvolvimento e é uma forte ovulação, apenas uma pequena região que vai fazer, que está apta a ter esta ovulação, chama-se fossa de ovulação, em equinos, zebra, burra, égua, tá? Bom, então, folículo primordial vai formar folículo primário, secundário, e depois eu tenho a ovulação. Em geral, depende da espécie, a maioria das espécies é ósseo secundário. Depois, esse folículo vai formar o corpo lúteo, ele degenera e vai formar o corpo albicans, corpo albino. Vamos ver na próxima figura se tem aqui. Não tem. É o seguinte, o corpo lúteo, ele é chamado de lúteo, o corpo amarelo, antigamente chamado corpo amarelo, é a mesma coisa, tá? Corpo amarelo ou corpo lúteo, é o folículo que ovulou. Quando ele degenera, ele vai formar o chamado corpo albino, porque ele é substituído por tecido fibroso, que é tecido branco. Esse tecido branco dá uma coloração esbranquiçada desse corpo lúteo que está degenerando, não é atresia, é degeneração do corpo lúteo. A atresia é só para folículo. E ele passa a ser armazenado ou guardado na região medular deste ovário, não equino, e aos poucos vai sendo absorvido. No caso de éguas, esse corpo lúteo é armazenado na superfície do ovário. Em éguas, em equinos, né, na superfície do ovário, porque o tecido medular que deveria estar dentro está fora no caso de equinos. Bom, isso aqui é um ciclo menstrual, 28 dias, ciclo menstrual. No 14º dia existe a ovulação, e depois, então, a fase luteínica fase folicular vai do dia 0, o dia 1º, né, até o dia 10, até o 14, do 14º até o 28 tem a formação do corpo lúteo. Ali está colocada a palavra esta, na verdade, ovulação. Se fosse um ciclo não menstrual, ciclo estral, em determinada região... bom, tem um detalhezinho. É importante. Isso é a parte divertida da fisiologia animal. Na vasta maioria das espécies, naquela janela em que a fêmea aceita o macho para a cópula, existe ovulação. Menos na vaca. Na vaca ela ovula depois. Ela tem uma janela de 18 horas, mas a ovulação vai acontecer depois. Interessante, né? Ela copula com o macho, ele libera o seu sêmen, contendo espermatozoide para dentro do seu aparelho genital, mas ela vai ovular depois. As demais espécies domésticas é dentro dessa janela, que pode ser de 1 dia ou de 5 dias. Ou 7 dias. No caso da égua, 7 dias. Cadela, 10 dias. Aí eu tenho ovulação nessa janela. A vaquinha não. É aqui, ó. Então não dá para dizer que o estro cursa com ovulação. Não cursa. Na égua, em bovinos, não cursa. Não cursa. Ovelha cursa, cabra cursa. Na vaca, não. Bom. Importante. Você tem 2 hormônios fundamentais nesse ciclo. Na fase folicular, estradiol, e na fase luteínica, a progesterona. Isso é parte da história, tá? Também vai ter estradiol, na literatura não cita muito isso, mas eu vou ter estradiol na primeira fase, que é a fase folicular, e progesterona na segunda fase. Da onde que vem esse estradiol? Quem produz é o folículo. Estradiol. Então, assim, é fácil de guardar. Ó. T de teca produz testosterona. T-testosterona é produzido pela teca. Se difunde para a zona da granulosa, porque é uma questão de concentração, tem muito testosterona na teca, tem pouquíssimo na granulosa, quase nada, então se difunde, é um hormônio lipossolúvel, é um esteroide, advindo do colesterol, a testosterona se difunde da teca para a granulosa. A célula da granulosa, no seu citoplasma, tem a enzima aromatase, que é só um passo metabólico, transforma em E2. E2 é estradiol. E esse estradiol ganha corrente sanguínea, ele volta para a teca, onde ganha corrente sanguínea. Tá? Então, onde é que é produzido o estradiol, símbolo E2? Na granulosa do folículo. No caso da mulher, quando tem a menopausa, ela gastou todos os seus folículos, durante os ciclos reprodutivos, ela gastou todos os folículos. Aos 50 anos, em média, não tem mais folículo. Se não tem mais folículo no ovário, porque todos foram gastos,
não tem mais estradiol. Acabou a produção de estradiol na mulher. Sim? As demais espécies continuam produzindo até o final da vida. Não se sabe se chimpanzé, orangotango e gorila têm a menopausa. Ainda não está registrado isso. Que eu saiba, né? Que eu vi, não está registrado. Mas na mulher, menopausa de 50 anos, não tem mais estradiol porque não tem mais folículo. Muito bem. Vamos ver a função. Então, assim, vocês têm ali, nesta fase, desenvolvimento folicular e ovulação, tá? Então, assim, vocês têm vários folículos que começam a se desenvolver, existe uma seleção, eles começam a se desenvolver, ao crescimento, a dominância e a ovulação. Se for unípara, apenas um ovula. Se for múltipla, mais de 2 ovulam. Múltipla, mais de 2, no mínimo 2 ovulam, tá? Bom, note que eu tenho ali, o que acontece? No primeiro vizinho ali, o FSH, hormônio folículo estimulante, olha o nome, folículo estimulante, estimula o crescimento folicular e o folículo em crescimento produz altos níveis de estradiol, E2, altos níveis de estradiol. Sim? Alto nível de estradiol. Ali está mostrando aquela linha roxa, ascendente, é os níveis de estradiol à medida que os folículos crescem. Níveis de estradiol à medida que os folículos crescem, tá? Bom, no segundo vizinho, altos níveis de estradiol, por sua vez, causam estro e o pico de LH que engatilha a ovulação. Então, é um raro exemplo de feedback positivo em um hormônio estimula a produção de outro hormônio. O produto de um hormônio, que no caso, o produto do FSH, que é o estradiol, porque o estradiol estimulou a desenvolvimento folicular, faz com que haja também alta liberação de LH, chama-se pico de LH, realmente é um pico de LH. E esse pico de LH que desencadeia a ovulação. E se eu não tiver estradiol alto, não tem estro. Não muda o comportamento da fêmea para a recepção ao macho. Não muda. Tem que ter altos níveis de estradiol. De onde é que vem estradiol? Dos folículos que estão crescendo. Tá? Então, o estro é desencadeado por altos níveis de estradiol, obrigatoriamente. Altos níveis de estradiol. E esse altos níveis de estradiol liberam LH, hormônio luteinizante. Que uma das coisas que ele faz é a ovulação, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Até aqui está bem? É importante. Tá? Se eu não tiver estradiol, não tem estro. Sim? Podemos ir? Sim. Tá, tudo bem. Bom, então, ali à direita, você tem folículo antral dominante, naquele retângulo de borda violeta, diz assim, o folículo antral dominante, ele produz agentes paráquinos, como a inibina, que inibe o desenvolvimento de outros folículos, ele acaba com a concorrência. O folículo dominante, ele produz fatores paráquinos para atuar ao lado, né? Vocês viram isso com o professor Paulo Vivo, inibe o desenvolvimento de outros folículos, ele acaba com a concorrência. Apenas ele vai ovular. Os demais vão entrar em atresia, obrigatoriamente. Bom, eu adoro esse esquema porque ele é extremamente esclarecedor. É simples e bastante esclarecedor sobre o que acontece a nível hormonal. Lembrando que reprodução sem hormônio não existe. Reprodução sem hormônio não existe. Vamos devagarinho. Olha aqui, ó. A temperatura para nós não interessa. Vou ver. Lá em cima você tem a fase, primeira linha lá em cima, ciclo ovariano, a fase do crescimento do folículo, fase folicular, a ovulação e depois o corpo lúteo. Tá? Um ciclo de 28 dias. Pode ser um ciclo de 21 dias. Na maioria das espécies domésticas, o ciclo é de 21 dias. Na mulher, 28. Mas não faz mal. Vai acontecer a mesmíssima coisa. Tá? Então, assim, vocês têm os hormônios hipofisários, a terceira linha, hormônios hipofisários, em que eu tenho a linha verde é o FSH, ele aumenta, o FSH aumenta já no final, lá na linha da direita, ele já começa a aumentar para estimular o desenvolvimento folicular, sim? E, à medida que eu tenho desenvolvimento folicular, eu tenho altos níveis de estradiol. Na última linha, hormônios ovarianos, eu tenho o estradiol aumentando gradativamente, sim? Até atingir o seu pico. Quando atinge esse pico, 24 horas depois, ele estimula a liberação pela adenipófise de LH. Depois a gente vai ver como é que isso acontece. Um pico de LH. Também um pequeno pico de FSH. Lembrando que a mesma célula que libera LH e FSH, eu vou ter também um pequeno pico de FSH, mas o fundamental é o pico de LH. Esse pico de LH que determina a ovulação. Se eu não tiver pico de LH, não há ovulação.
Quem é que determinou esse pico? Os altos níveis de estradiol, que vieram da onde? Dos folículos em desenvolvimento. Sim? Nas espécies animais, que a gente vai ver na próxima aula, esse tempo que leva o estradiol a aumentar varia de acordo com a espécie, tá? Sim? No caso da mulher, é praticamente do segundo dia até o 14º, essa elevação, o 13º, né? Essa elevação de estradiol. Depois ele cai, tá? Sim? Muito bem. Na segunda fase, que é a fase lútea, eu tenho altos níveis de progesterona, que note que essa progesterona não existe na fase folicular, somente na fase lútea, porque é produzido pelo corpo lúteo, e um pouco de estradiol. A literatura despreza esse nível de estradiol, mas estradiol é importante, porque assim, pessoal, o estradiol na fase folicular, na fase luteínica, desculpe, que é quando vai ocorrer a fertilização entre o espermatozoide e o ovo, com essa união, formação do zigoto, eu tenho que ter estradiol na gestação, ou estrógeno, melhor dito, porque ele é mitogênico. O estrógeno, ele é mitogênico, ele multiplica a célula, favorece a divisão celular. E começa a crescer o útero, começa a crescer o fetinho, começa a crescer a pele, os órgãos ao redor. Então, tem que ter um hormônio mitogênico. Então, o corpo lúteo, além de produzir progesterona, que é fundamental para a gestação, também estimula, produz estradiol, corpo lúteo, tá? Mas não forma pico. Bom, enquanto tiver progesterona, não há nova ovulação. Enquanto tiver progesterona, não há nova ovulação, porque a progesterona inibe o pico de LH. A progesterona inibe o pico de LH. Intervalo comercial. Se eu tenho pico de LH, eu vou ter ovulação no folículo dominante. Progesterona inibe o pico de LH, não permite pico de LH. Então, a pílula anticoncepcional, ela, nos seus primórdios, ela tinha muita progesterona, porque com progesterona não tem pico de LH. Se não tem pico de LH, não tem ovulação. Só que no começo o pessoal dava um balde de progesterona para a mulher e a coitada tinha efeitos semelhantes ao cortisol, edema, calor, porque ela aumenta a temperatura corporal, era muito desagradável. Então eles diminuíram a progesterona e colocaram um hormônio mitogênico, que é o estradiol. Então a pílula tem progesterona e também tem estradiol para manter a mitose celular. Senão a genitália pode sofrer um processo de involução, né? Se não tiver estradiol presente. Isso é bem importante, tá? O que acontece? Depois da menopausa, tem uma pequena involução da genitália, porque está faltando estradiol. Bom, então a pílula é composta por progesterona, principalmente, para não haver pico de LH. Não haver pico de LH, tá? E se não tem pico de LH, não vai ter ovulação. Muito bem. Vamos adiante. Quais são as funções do LH? Vem em sequência, fundamentais. Esse LH foi liberado pelos altos níveis de estradiol, que vieram lá do folículo, que está crescendo. Então, primeira função, completa a meiose 1 dentro do folículo, que é transformar o ócito primário em um ócito secundário. Meiose 1. A formação de ócito secundário a partir de ócito primário. E é o ócito secundário que o espermatozoide reconhece, não é o primário. Depois, em sequência, estimula a ovulação ou oocitação. E a terceira função, luteiniza os folículos que ovularam, formação do corpo lúteo. É fundamental, porque esse corpo lúteo é que produz progesterona para manter a gestação. Bom, bruxaria. Primeiro raiozinho lá. O espermatozoide só penetra no ócito secundário. Aí o que acontece? Olha como a reprodução é bem divertido. Naquele retângulo de fundo amarelo, aqueles dois raiozinhos assim, ego e cadela ovulam o ócito primário, não o ócito secundário. Portanto, a meiose 1 só acontece dentro do oviduto. Tá? Então, esses bichinhos, os canídeos e os equinos, liberam o ócito primário. Por isso que o espermatozoide do garanhão e do cachorro, do lobo, do coiote, ou do hiena macho, duram até 5 dias dentro da genitália. Em geral, o espermatozoide dura em torno de 24 horas nas demais espécies. Mas no garanhão, nos equinos e canídeos, dura até 5 dias. Por quê? Porque eles têm locais dentro do útero que mantém o espermatozoide viável por até 5 dias, porque ele tem que esperar que gentilmente o ócito primário se transforme em ócito secundário dentro do oviduto. Por isso a durabilidade bastante grande, 5 dias nesses espermatozoides, porque essa espécie libera um ócito primário, não um ócito secundário.
porque a causa disso eu desconheço, tá? Então, não são todas as espécies que liberam o ósito secundário. Equinos e canídeos, lobo, coiote, cachorro, o ósito, hiena, né? O ósito primário. Só que o espermatozoide só reconhece, só tem receptor para o ósito secundário, para depois formar o alfa. Bom, quais são as funções da progesterona? O símbolo dela é P4. P4 é progesterona, fundamental. O que ela faz? Ela estimula a formação da decídua, que é a região do endométrio onde a placenta está implantada, ou será formada, dá proteção ao embrião. A formação da placenta depende da progesterona. Estimula a secreção das glândulas endometriais, nós já vimos isso, né? Nutrição do embrião até que a sua fixação no endométrio, que o bichinho vem rolando, e quem nutre isso são as secreções das glândulas endometriais, estimulada pela progesterona. Imobilidade uterina. Não tem como produzir um fetinho com o útero contraindo, não tem como, né? Então, a progesterona torna imóvel, ela inibe, não torna imóvel, ela inibe a motilidade uterina, progesterona. Aí como é que fica próximo próximo do parto? Essa progesterona tem que cair, ela tem que cair, tem que deixar de existir para que haja depois a contração por outros hormônios. Enquanto ela estiver presente, a contração não vai acontecer. Então, próximo ao parto, adeus progesterona, porque aí tem que entrar assim, outros hormônios para poder contrair, expulsar o produto, né? Vou chamar assim, né? Filhote ou filho. Bom, e desenvolvimento dos alvéolos mamários para futura síntese de leite. Prolactina estimula a síntese de leite. Então, esse desenvolvimento acontece por ação da progesterona. É o hormônio fundamental. Bom, como que a adenipófise sabe, ou a célula gonadotrófa sabe, que foi aquilo que foi dado na aula passada, como é que ela sabe se ela tem que liberar LH ou FSH? Bom, no caso das fêmeas, existe o chamado centro pré-ovulatório no hipotálamo, que é sensível aos altos níveis de estradiol. Macho não tem centro pré-ovulatório, porque o macho não ovula, mas as fêmeas têm esse centro pré-ovulatório. O que acontece? Então, vamos ver assim, ó, o que está escrito ali à esquerda em cima. O centro pré-ovulatório, Surge Center, é sensível ao feedback positivo do estradiol, alto nível de estradiol, e libera GNRH impulsos de alta amplitude e alta frequência, com uma torneira jorrando, em período relativamente curto. Então, é uma liberação intensa de LH, a frequência, ela é, na verdade, ela é num curto período de tempo, altos níveis de GNRH, e a célula entende que tem que liberar ali LH. Tá? Os níveis mais baixos de GNRH, e mais intermitentes, libera então FSH, GNRH, hormônio liberador de gonadotrofinas. Assim que a célula, a minha única célula, o único tipo de célula que libera tanto LH como FSH, vai responder ao GNRH. Esse GNRH, ele vem então desse, esse pulso elevado de GNRH vem desse centro pré-ovulatório. Esse pulso elevado de GNRH que determina então a liberação pela adenipófise de LH. Bom, ali o centro tônico, a direita diz assim, libera GNRH em pequenos episódios de modo pulsátil. Essa liberação episódica é contínua por toda a vida reprodutiva. Para liberar FSH. Bom, e aqui a explicação, porque a menopausa, o que vocês têm ali, ó, da fertilização até a menopausa, 50 anos de idade, vai ter uma queda nos folículos, e no final de 50 anos não tem mais folículo presente, tá? Da puberdade até a menopausa, começa a cair esses folículos, e são todos gastos ao torno de 50 anos de idade da mulher. Tá bem? Muito bem, pessoal. Alguma pergunta? O professor Paulo Ivo falou dos cistos ovarianos. O que eles causam? Tipo, por que eles muitas vezes impedem a gravidez? Tá, eu vou ter que... Eu sou um ignorante nisso. Eu vou ler e te respondo na próxima aula. Não fica brava? Não, tranquilo. Porque chama-se ignorância minha, nem é professoral. Eu tive uma cadela com síndrome de cistos ovarianos. Sim, ovário policístico, né? É. E libera o hormônio masculino também, né? Isso, até ela mijava de perna em pé. Teve um ciclo que ela não emprenhou, e depois, no outro ciclo, ela veio a emprenhar, sem hormônio, sem nada, assim. Interessante. Não precisa de tratamento nenhum. Nenhum, mas eu tenho o laudo dela de uma ecografia constatando os ovários policísticos, né? Os dois até. Tá.
Eu vou ler e depois já te falo, respondo isso na segunda-feira que vem, tá? Tranquilo. Muito bem. Bom, vou parar a gravação.